Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Frangipane. Eu sou Lígia Morego, artista têxtil, e agora nós estamos aqui com uma série sobre o bordado pelo mundo. Se você ainda não é assinante aqui do canal, faça aqui a inscrição e marque o sininho para ser sempre avisado ou avisada quando tiver uma novidade. Eu hoje vou dar uma volta ao mundo e vou aproveitar que nós estamos no clima das Olimpíadas para ir para o Japão, mostrar o bordado japonês para vocês. E nessa pesquisa que eu estou fazendo sobre o Japão, eu estou descobrindo cada vez mais que o Japão é um tema recorrente aqui no Ateliê Casa Frangipane. Ele já foi tema de oficinas, de kits para bordar que temos na nossa loja online, que eu vou deixar aqui o endereço para vocês acessarem e conhecerem nossos produtos, e também em aquarelas que eu faço nesse tema que eu sou apaixonada. Então eu tenho uma responsabilidade muito grande. Eu sei que eu não vou conseguir esgotar esse tema. Aliás, não é a intenção de esgotar o tema sobre o bordado de cada país nessa série. Então eu vou apresentar aqui vocês algumas informações até para estimular você aí também a pesquisar sobre o bordado nesses países que nós estamos indo aí no bordado pelo mundo. Na minha pesquisa eu descobri umas bolas que são feitas em papel envolvendo cascas de arroz. Se passam fios em volta dessa bola e depois essa bola é recoberta com bordados. Essas bolas, depois que elas recebem umas marcações de alfinetes, elas são bordadas com fios entrelaçados, criando tanto figuras geométricas, quanto também bordados de pássaros, de flores, e elas são dadas de presente em simbolismo de amizade, de lealdade. É uma bola muito bonita e ela é utilizada inclusive na decoração. E veio da China, é uma influência chinesa na cultura japonesa. Há uma preferência das artesãs pelos fios tingidos naturalmente e elas conseguem criar 140 cores diferentes. O japonês dessas bolas é Sanuki, Kagari e Temari. Temari significa bola de mão e elas são muito lindas. Dá só uma olhada. E se você for pesquisar hoje sobre a técnica do bordado japonês, com certeza você vai encontrar muita coisa aqui na internet sobre a técnica Boro. A técnica Boro utiliza o ponto sashiko. É um ponto feito em linha especial branca sobre um tecido tingido em índigo. E esse ponto, o ponto sashiko, ele tem o tamanho de um grão de arroz. A técnica inicialmente foi utilizada pelos japoneses do norte, da ilha de Tohoku. Lá não tinha tecido, então era muito importante reaproveitar o máximo os tecidos. E aí os tecidos eram também tingidos em índigo, porque a maioria da população trabalhava na lavoura e o índigo repele insetos. Mas é interessante ver o ciclo do tecido. Às vezes, um sashiko ou um tecido em boro era passado de geração para geração e era considerado inclusive uma herança. Se começava com os kimonos, que eram feitos para evitar o frio da região. Então, assim, esses pontos reforçavam o tecido, ele ficava mais pesado e protegia mais. E aí o ciclo do tecido vai passando do kimono, depois esse tecido virava uma capa de futon, chegava a virar uma bolsa, uma faixa de tecido. E isso é que eu acho bonito nessa técnica, assim, do amor que as pessoas tinham pelo tecido, o respeito pelo tecido,
por ser um bem tão escasso nessa região norte aí do Japão. E além do mais, os outros tecidos, eles eram só destinados à nobreza, como a seda, por exemplo. Então, o sashiko e a técnica boro, né, eles vêm para esse reforço e para a preservação o máximo possível de tempo na utilização daquele tecido. E esse respeito que se tinha pelo tecido, no reaproveitamento, eu acho já muito bacana, até porque sou uma das pessoas que defende o reuso dos tecidos, da sustentabilidade, é um valor da marca Frangipane, né? E aí eu descobri que isso é um princípio que se chama Mottainai, lá no Japão. Então, só para vocês saberem, os tecidos mais elaborados, a seda, os tecidos mais nobres, eles ficaram proibidos de serem usados até 1868. Inclusive, bordados com brilho, até 1868, só a nobreza, só a corte do imperador podia utilizar. E você aí também já deve estar com uma dúvida, né? Mas, afinal de contas, como que o bordado chegou até o Japão? Ele chegou através da Rota da Seda. Ele veio da China, desceu pela Coreia e aí chegou ao Japão. E, a princípio, ele foi muito utilizado em painéis budistas, em que trazia a figura de Buda, né? E era bem elaborado. Só depois dessa fase ligada aos aspectos religiosos é que o bordado vai para os kimonos, principalmente das danças japonesas, e aí conquista a corte. E aí, para falar um pouco sobre as características do bordado japonês, a gente tem que falar sobre o fio, porque o fio do bordado japonês, ele não é torcido. O fio da seda, ele é contínuo. É diferente das linhas que nós estamos acostumados a usar. E o material, pelo que eu fiz aqui o levantamento, ele é um material mais caro. Você precisa ter uma espécie de quadro onde você estica bem o tecido. E ele tem nas laterais, você até pode costurar a seda no tecido de algodão para fixar nesse quadro. E assim, tem agulha específica. O fio da seda, o próprio tecido, vai encarecer bastante essa técnica. Outra coisa interessante para falar sobre a técnica também são as sobreposições de pontos, que criam efeitos muito bonitos. Dá só uma olhada. Mas, embora ela estivesse apenas nos pequenos ateliês até a década de 80, um mestre resolveu criar uma escola, um centro de bordado japonês, que hoje tem várias filiais em praticamente todo o mundo, em mais de 30 países. O mestre Tamura, então, levou o bordado japonês para fora do Japão. Ele criou essa escola, a Japanese Embroidery Center, que atua agora em mais de 30 países, como eu estava dizendo. Ele criou a técnica do bordado que se chama Nuido. Nuido, do, em japonês, significa o caminho, e nui é bordado, então é o caminho do bordado. A técnica do bordado Nuido está baseada em 3 pilares: razão, sensibilidade e espiritualidade. Na razão, o aluno vai aprender 46 técnicas. Na parte da sensibilidade, o aluno vai passar por várias fases. São 10 até o total das fases, onde ele vai aprender o uso da cor,
os designs. É uma fase mais ligada à sensibilidade mesmo, para a pessoa sentir essa interferência que tem das cores no humor das pessoas através do bordado. E a espiritualidade está associada ao próprio caminho que o aluno vai fazer ao longo do aprendizado dele. É muito bonito isso, não é, gente? E o que eu achei interessante também é que a escola vai reunindo bordados de várias regiões do mundo em fractais, um hexágono. O aluno borda dentro de um círculo, mas formando um fractal, um hexágono. E esses hexágonos são encaixados criando painéis. Dá só uma olhada na lindeza do bordado no Ido. Bem, então, como a gente ainda tem que bordar também nessa aula, nessa videoaula aqui que eu estou preparando para vocês, nós vamos parar por aqui. É lógico que eu tenho muitas outras informações, mas a gente agora vai lá para o nosso bordado. Vem comigo! A ilustração que eu desenvolvi para a gente bordar, dessa vez, é um leque japonês. Esse é um leque dobrável. O Japão tem tantos leques fixos quanto dobráveis. E eu poderia até fazer um outro vídeo só sobre esse tema, só sobre leques. Mas para dar uma noção aqui a vocês sobre o leque japonês, esse que é dobrável, teve uma fase que o maior número de lâminas representava a ascensão social, né? O nível social que a pessoa estava. E ele já tanto foi utilizado, né, o leque por homens como por mulheres, em batalhas. Os samurais usavam com um sol aqui estampado, o leque era laqueado e com sol vermelho ou uma lua. Então tem uma série de coisas para falar sobre os leques. Esse tema que eu escolhi, que são as sakuras, as cerejeiras, para decorar o leque, ele também tem um simbolismo no Japão, que é a união entre pais e filhos. Já transferi ele para o tecido, eu utilizei aqui uma caneta que vai sair com calor, né, do ferro. E agora nós vamos começar a bordar. Então, você já sabe, o leque foi utilizado tanto por homens, os de homens, eles são maiores. E é muito utilizado no teatro kabuki, como uma forma de ajudar o ator a se expressar. Mas hoje a gente está falando só sobre o bordado do Japão, não sobre esse tema dos leques. Pode ser até que eu faça um outro vídeo sobre isso. Mas então vamos lá para a escolha das cores. Aqui está então a minha cartela de cores. Eu vou fazer o meu leque nesse tom azul. Eu vou trabalhar com esses dois tons, o rosa e o azul para o leque, né? E aí o contorno de todo o leque eu vou fazer num tom, é um azul que tem assim um pouco de lilás. É uma cor hortênsia que eu tô usando aqui. E para os ramos, eu escolhi 3 tons de marrom e deixei aqui vários tons de rosa para a gente fazer a sakura e um tom mais pro vinho, para eu fazer esses brotinhos aqui que estão fechados, porque a sakura, quando tá fechada, né, a flor de cerejeira, ela é um tom bem vinho. Inclusive, até o caule, ele leva, às vezes, um pouquinho desse tom. Se você tem dúvida, eu acho até que vale a pena baixar na internet uma foto de um ramo de sakura para te inspirar aí no uso das cores. Mas fica aqui a minha dica, para as flores, caules e o contorno do leque. Eu também vou aproveitar e vou aquarelar. Eu vou utilizar uma técnica de aquarela em tecido, em que eu uso a tinta para tecido. Essa técnica eu ensino no meu curso online e vou deixar no descritivo desse vídeo
o link do curso, caso você queira aprender as 3 técnicas que eu uso de aquarelagem para projetos têxteis, tá? Então, eu vou fazer e daqui a pouco eu já mostro o tecido seco e aquarelado. A minha aquarela agora já secou e aí eu coloquei no bastidor para me ajudar aqui no bordado. Ainda não estiquei muito para eu ver assim como que eu vou fazer a tensão da linha, né? Mas já coloquei aqui 2 fios naquele tom de azul que eu disse, né? Que puxa para um hortênsia. E vou fazer em ponto haste todo o contorno do meu leque. E também dessas lâminas, né, do leque. O leque, para quem não sabe, ele foi inspirado nos morcegos. Eu dei o nozinho bem na pontinha, já cortei aqui o excesso de linha. E vou começar nessa pontinha aqui do leque. Entro com a agulha, eu gosto sempre de segurar com o polegar o fio, para eu conseguir ver, né, onde eu tô dando ponto. Vou sair com a minha agulha bem próximo aqui da entrada e puxo. Por isso que eu não tensionei muito o tecido aqui no bastidor, para eu já poder fazer essa viradinha aqui. E aqui eu vou dar uma dica, como eu vou mudar de direção, eu vou descer nessa pontinha aqui do ângulo, né? Vou descer com a minha linha. E aí, agora, vou sair um pouquinho à frente, já na outra direção, e passo a minha linha de forma que encontre lá o último ponto. E continuo. Então, esse é o ponto haste. Aqui também, novamente, nessa pontinha, eu vou ter que descer com a minha agulha. Mesma coisa. Aí, agora, eu saio um pouquinho à frente. E vou voltar com a minha agulha a fazer a junção ali do ponto, bem na pontinha. Desço novamente e vou repetir esse processo de sempre sair um pouquinho à frente e quando eu for voltar lá com a agulha, eu volto bem na pontinha. E aqui bem de pertinho para mostrar a vocês que quando eu desço a minha linha, eu marco bem o ângulo. Eu evito de perder esse desenho bem marcado do leque, tá bom? Então, repita aí o processo até a gente fechar toda a estrutura do leque. Eu queria dar uma dica aqui também, porque ao fazer o ponto haste, o fio torce muito e começa a dar nó. Então, o que que eu faço? Eu venho com a minha agulha, de tempos em tempos, eu desço ela, tá vendo como é que já tá começando a enrolar aqui? Aí, eu desço ela bem até o tecido e solto aqui os fios, ó. Pra eu evitar de dar nó. Aí, eu volto com a minha agulha, subo novamente ela na linha e continuo o meu processo de bordado.
Você vê que ela já tá aqui separadinha, ó. E a última dica que eu vou dar aqui na hora de bordar é que você escolha uma direção para fazer o seu ponto haste. Eu escolhi daqui para lá. Então, todo o início vai ser da base do meu leque para cima, da esquerda para a direita, vamos dizer assim, né? Para que eu tenha esse torcidinho aqui do ponto haste voltado sempre na mesma direção. Vai ficar mais bonito e mais bem acabado aí o seu projeto. Meu leque agora tá todo bordado, essa primeira etapa, né? Da estrutura do leque. E agora eu vou usar os 2 tons que eu separei aqui para fazer o galho. E aí eu vou fazer com um fio, também o ponto haste, e aí eu vou passar o fio mais escuro na parte de baixo e o mais claro na parte de cima do galho principal do ramo, né? E aí até notei que faltava um verde. E aí eu tô trabalhando com um tom próximo da minha aquarela para fazer as pequenas folhinhas que tem também nesse ramo. Então, agora também vou no haste começar aqui o outro bordado, a outra etapa do bordado. Já apliquei a primeira cor, o marrom, e aí até queria chamar aqui para um detalhe. Esses brotos fechados ou pequenininhos, você pode perceber que eu não preenchi, porque eu vou fazer em vinho, como eles são na natureza. E outra coisa que eu ia dizer é que na hora de você fazer o fio marrom, ele vai passar pelo azul, tá? Vai passar por cima do fio azul do leque. Eu, então, agora terminei com essa segunda cor. Eu vou só descer para fazer o arremate, que até agora não tinha mostrado a vocês como eu estou arrematando. Mas olha só, eu tô deixando bem limpinho ele aqui atrás. Então, qual que é a ideia? A gente passa por dentro do último ponto, criou a argolinha, passo por dentro dessa argolinha. E aí, depois, então, eu vou caminhar com a minha linha para prender essa linha aqui atrás por uns 3 ou 4 pontos. E aí, eu vou ter um acabamento bem limpinho. A ideia é não deixar muitos nós. E como eu tenho uma proposta de depois de fazer uma peça com ele, não vai ficar só o bordado no bastidor, eu ainda tenho alguns nozinhos, mas você pode utilizar o nó invisível aí para fazer o avesso. Chegando aqui na pontinha do meu galho, então, onde tá o broto, eu vou usar o ponto cheio, ainda com um fio mesmo. Mas se você quiser arrematar e fazer com 2 fios, vai ser mais rápido. Eu vou aproveitar que eu já tô com a linha aqui, embora dê mais trabalho, porque eu vou ter que passar mais vezes, não tem problema. Mas se você quiser agilizar aí, é só arrematar o caule e começar novamente o brotinho com 2 fios. E para arrematar, agora que ele tá pronto, eu vou para o lado do avesso, passo entremeando aqui os fios. Eu gosto de dar um nozinho nesse último fio aqui. Volto por dentro, passando por todos os fios. E agora eu vou cortar. E aí tá meu brotinho pronto. Vou então seguir com vinho nas outras pontinhas. Com os brotos prontos, vou passar agora a bordar as folhas. E aqui eu já desenhei com a minha caneta a direção que eu quero dar nessa folha com um ponto cheio. No bordado japonês, o ponto cheio também é feito tanto em diagonal quanto em linha reta. Aqui eu quero dar movimento para essa minha folha. Então, eu faço numa direção
e em outra direção aqui. As folhinhas agora já estão prontas, vou passar para bordar as sakuras. E aí eu escolhi um tom que tem um leve ar assim mais pro lilás, um rosa que tem um tom de lilás e um tom de rosa com mais amarelo, vamos dizer assim, né? Ele é mais amarelado. Então eu vou usar esses dois tons para fazer as flores. E aí, qual é a ideia do uso das cores? Eu vou fazer 4 pétalas em um tom e uma pétala em outro tom, para dar essa ideia de luz no meu bordado. Depois nós vamos vir com uma cor mais forte para fazer, então, o miolo da sakura. Então, eu vou usar o ponto cheio também, mas um cheio que é reto, a partir do centro da flor. Aqui que eu já bordei, você observa que essa diferença de cores vai dando um efeito de luminosidade na flor. Então, eu vou acabar agora aqui o rosa e vou vir com a cor mais escura. Com esse tom de rosa, então, mais escuro, eu vou fazer o centro da minha sakura, da minha flor. E aí, eu tô usando um fio só. E vou dar uns pontinhos, mais assim, no centro da pétala, partindo do centro também. Mas é bem pouquinho, só para eu fechar mesmo esse centro aqui da flor. Se você quiser também, pode dar um nó francês. Eu primeiro vou experimentar aqui, só colocando como se fosse umas ranhuras, né, na flor. Vai criar um efeito bacana, e aí eu também fecho esse centro dela, porque as sakuras têm um centro mais escuro mesmo. E aí você vai verificando se tá ficando legal, assim, se já deu uma ideia de miolinho, e se já tá preenchendo bem aqui o centro da flor. Aí você vai dando os pontinhos e vendo como tá ficando. Quando você achar que já criou essa ideia de miolo, você pode parar. É aleatório mesmo, os pontos aqui são aleatórios. No círculo que eu tinha aqui, eu também bordei em marrom, um ponto cheio para fazer o parafuso do leque. Meu leque já está pronto. E agora eu tô aqui fazendo uma escolha de uma família de tecidos para criar uma moldura. Eu ainda não sei se vou fazer uma capa de almofada, se eu vou fazer um quadro. E aí, queria até dar mais uma dica de você colocar um tassel aqui embaixo. Você pode embutir, né, esse fio. E olha que gracinha que fica. Você também pode deixar ele no próprio bastidor e fazer um quadro bastidor. E aí eu vou deixar o link aqui para você aprender a finalizar o seu quadro bastidor e colocar ele na parede. Bem, gente, por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo que eu preparei com todo o meu carinho. Siga a Frangipane nas redes sociais e querendo deixar aqui uma sugestão para um próximo vídeo dessa série, fique à vontade.
use aqui a seção de comentários. Um beijo e até o nosso próximo vídeo do Bordado pelo Mundo. Dentro da minha pesquisa, eu descobri a Sanuki Temari Tadaki. Não é isso, não. Sanuri Kagari Temari. Sanuri... Não vou conseguir falar essa palavra. Sanuri Kagari Temari. Sanuri Kagari Temari.